E aí, pessoal, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Eu sou o Alessandro e estou aqui reunido com o nosso querido Dominguinho para tratar de um tema que vocês não podem reclamar dessa vez, já que vocês foram aqueles que escolheram, né? Numa enquete que a gente colocou no nosso Instagram, 94% das pessoas que votaram decidiram por sim sobre um episódio sobre as CPIs, as comissões parlamentares de inquérito, né? Nós vamos discutir, então, a efetividade e o significado dessas comissões. Tudo bem, Luiz? E aí, Ale, saudações a todos e todas. Rapaz, a gente, no embalo, faz semanas que a gente falou desse episódio da CPI, e no desembalo das CPIs mais esperadas, que é a do CPI do golpe, né? Ou a dos atos antidemocráticos, ela foi esfriando, e pelo jeito vai ser uma CPI muito morna. E, além disso, a CPI do MST, que está tendo até mais destaque, né? Mas a gente vai fazer esse episódio seguindo a opinião popular, né? O voto popular, que escolheu aí 94% a favor do episódio, né? Sobre a CPI. E aí a gente aproveita e destrincha algumas coisas na teoria que embasa o funcionamento da CPI, a história das CPIs no Brasil. De resto, eu acho que é um assunto que tem muita história divertida também pra gente comentar aqui. E tem uma imagem inicial pra gente conseguir visualizar as coisas aqui? Olha, a imagem inicial não tem como não ser a CPI da Covid, né, que começou em 2021 no Senado. Foi uma CPI histórica, assim, do ponto de vista da atração, né, da atenção pública, da audiência que ela gerou para os meios de comunicação, para as redes sociais. Foi a CPI mais acompanhada de todas, não tem nem comparação. Um pouco por conta do excesso de informação nas redes sociais, né, mas também pelo tema. Foi um tema muito importante, gravíssimo, né? E foi o momento a partir do qual começou a sistematizar os descalabros do governo Bolsonaro na condução e gestão da pandemia da Covid-19. Há 2 anos atrás, nós estávamos embrenhados na CPI da Covid, acompanhando o Randolph, Omar Aziz, o Renan, Otto Alencar, Lisiane Gama, a Simone Tebet, aquele bloco bem formado, aquele grupo de oposição ao governo Bolsonaro. E, por outro lado, os bolsonaristas, né? Jorginho Melo, que era governador, agora é governador de Santa Catarina. Tinha um amigo nosso que ficava tão horrorizado com as observações do Jorginho Melo, perguntava se ele assinava o dedo com a digital, assim. E tem o Luiz Carlos Reis, que é senador pelo Rio Grande do Sul. O Luiz Carlos Reis tem o apelido Rancho Queimado, né? Porque ele é lá de São Borja, da região de São Borja, na verdade. Por que esse apelido? Rancho Queimado, essa gauchada, né? Que desmata. E também ficou chamado de tio Cloroquina. Esse é muito bom. Tem o Eduardo Girão, que é lá do Ceará, que tem gente que chama de girado, né? Porque não fala coisa com coisa. Ele queria, na época da CPI da pandemia, queria culpar o canabidiol. Ele queria falar que tinha uma empresa lá, que o consórcio do Nordeste estava comprando remédio e estava trazendo canabidiol. A plataforma dele é contra a maconha. Uma loucura total. Então, senador Girão, que é ex-cartola do futebol, né? Lembrando aquele nosso episódio antigo. E empresário do ramo de segurança, né, privada lá em Fortaleza. Enfim, foi uma CPI maravilhosa de todos esses aspectos. E eu acho que também é um parâmetro de uma CPI que não acaba em pizza. Porque depois a gente vai discutir o que é o significado de acabar em pizza, mas quando que acaba em pizza, quando que não acaba. Mas na minha opinião, essa não foi uma delas, né? E aí, Luiz, tem algum aviso pra gente? Tem um agradecimento especial que a gente está devendo para o time do Jaguara Futebol Clube, que é um time de pessoas maravilhosas, diplomatas, engenheiros, desembargadores, pessoas da melhor qualidade, que estampam lá o Maldita Politicagem na sua camisa, levaram o nome do Maldita Politicagem para Santa Catarina também, lá foram fazer um torneio em Joinville, né? Agradecer, mandar um abração para eles e lembrar que a gente tem uma campanha de financiamento coletivo, porque o projeto é independente, não conta com patrocínio de ninguém, a não ser dos ouvintes queridos e que ajudam a financiar o projeto. Então, se você gosta, quer ver a coisa vingar e prosperar, entra no apoia.se/Maldita Politicagem e deixa um apoio de 5, 10 reais, o que você puder lá pra gente, que a gente fica muito feliz. Então vamos lá, galera, o nosso episódio de hoje está relacionado com uma série de outros anteriores, né? O episódio 66 da semana passada, nós temos o episódio número 29, onde a gente conversou com o Bruno Bolognese sobre as instituições brasileiras, né? Presidencialismo de coalizão. 48 também com o Paulo Franz. Confiram lá esses episódios anteriores, vai também nos ajudar na compreensão desse problema atual. Então, na descrição dos blocos agora, no primeiro bloco a gente traz o significado mais amplo, né? Sobre o que é uma CPI, como ela é constituída e um breve histórico sobre esse tipo de comissão, né? No segundo bloco, a gente vai falar sobre o histórico das CPIs no Brasil. São várias histórias, um tanto quanto bizarras, da nossa política.
Vamos falar também das atuais CPIs, né? E no terceiro bloco, como de costume, a gente vai para a querência, a gente vai falar sobre uma maldição. Então, continue com a gente, galera. Luiz, então vamos começar com aquilo que é mais básico aqui. O que significa CPIs? CPI significa caramba, que papagaiada dos infernos. Não, pode ser outra coisa, pode ser circo, pão e incompetência, mas na verdade significa Comissão Parlamentar de Inquérito. Quando tem CPMI, é uma comissão parlamentar mista, daí envolve as duas casas do Congresso Nacional. A CPI do golpe, dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, é uma CPMI, metade de membros do Senado, metade de membros da Câmara, mista. A CPI do MST, por exemplo, é só na Câmara e daí não tem a letra M, mas em geral são comissões temporárias para investigar alguma coisa, em geral fatos relevantes da política brasileira, tem que ser um fato bem determinado, não pode ser nada vago, e ela tem uma duração X, ela não pode extrapolar a legislatura, por isso que ela é temporária. Algumas duram 60, 120, essas durações variam, mas ela não dura para sempre, ela é, portanto, diferente de comissão permanente, como é o caso das comissões técnicas da Câmara, né? CCJ, Comissão de Orçamento e assim por diante. Bom, nós temos, né, como regra, para a abertura de uma CPI, né, dessas comissões parlamentares de inquérito, o requerimento de ao menos 1/3 da Câmara dos Deputados ou do Senado, né? Então ela pode ser colocada também, né, nas câmaras de vereadores e nas assembleias legislativas estaduais. Então todo município, seja querência, seja São Paulo, pode ser no âmbito do estado, né, no Paraná, no estado de São Paulo como um todo, ou no Brasil. Normalmente a composição da CPI obedece o critério de proporcionalidade, né? Ou a representação dos partidos. Quanto mais cadeiras um partido possui, maior representatividade esse partido vai ter dentro da CPI. Então, mais ou menos né? Os elementos básicos que estão postos na montagem de uma CPI. É preciso ressaltar também, Luiz, que as CPIs elas não julgam, né, os fatos. Não vai ser a CPI que vai dar uma pena, que vai dar um castigo de fato contra um mal feito, contra algum crime, possível crime, né? As CPIs, na verdade, criam uma espécie de relatório que funciona como uma sugestão para outras instâncias aí sim poderem atuar. Mas as CPIs como um todo está relacionada com a ação das minorias políticas, né? Normalmente nos congressos, né, Luiz? Isso. As CPIs, elas, do ponto de vista normativo, como dizem os juristas, né? Ela é um direito de minoria. E, nesse sentido, ela serve um dos muitos mecanismos para evitar aquilo que no século XVIII e XIX a teoria política se preocupava, que era o problema da tirania da maioria. Como num governo de democracia representativa as decisões são tomadas por maioria, há um perigo, né? Todo princípio democrático, todo princípio político, você tem o seu excesso, algo que pode ser danoso, prejudicial. A regra da maioria é uma delas. Se você sistematicamente faz com que a mesma maioria prevaleça sobre a mesma minoria, você pode gerar aquilo que os autores chamavam de tirania da maioria. Um dos caras que se preocupou muito com isso foi o James Madison, um dos autores da Constituição Americana, escreveu os famosos textos dos federalistas lá no século XVIII. E o Madison, ele achava que das pedras basilares da democracia era você ter mecanismos de proteção da minoria para que ela não fosse, enfim, engolida pela maioria. E aí os remédios madisonianos envolvem, por exemplo, a separação dos poderes, o próprio federalismo, você tem vários estados que façam frente ao poder da União, e, ao longo do tempo, a criação da CPI passou a compor um desses remédios, em que a minoria pode se pronunciar, criticar, questionar e fiscalizar a maioria. Foi isso. Aqui, né, Luiz, se a gente for colocar no plano nacional atual essa interpretação, maioria deve ser interpretado como governo, né, principalmente, né? E minoria como oposição, né? É mais do que em relação ao número mesmo de deputados, por exemplo, né? Sim, em geral, o governo é aquele que detém a maioria. Nem sempre isso é verdade, tem governo que é minoritário, mas no Brasil, historicamente, o governo tem a maioria, e aí, em geral, a CPI é um direito, portanto, de minoria, o que significa ser a oposição. Mas os governos também criam CPIs. Em muitos casos, o governo cria uma CPI, por exemplo, para barrar outra CPI.
O governo Fernando Henrique fez muito isso. Você tinha um limite de CPIs para funcionar na Câmara dos Deputados, que eram 3, agora são 5. Então ele criava 3 CPIs para evitar que a oposição criasse uma. Daí estava regimentalmente proibido. Então você tem os remédios madisonianos, que são mecanismos para evitar a tirania da maioria. Um dos problemas aventados depois pelos outros autores é que, se você tiver muitas minorias empoderadas, você pode fazer com que o governo seja um governo de oligarquias e que aí, de fato, as oligarquias suplantem a vontade da maioria. Isso é possível, inclusive, de se colocar no contexto brasileiro atual no Congresso, né? O que a gente viu durante a semana, aquelas leis que a gente abordou no episódio passado, no episódio 66, sobre o presidencialismo do Centrão. Se a gente quiser pensar o Centrão como um conjunto de oligarquias que controlam a agenda legislativa atualmente, eles podem, de alguma forma, ser um ator de veto à vontade da maioria que venceu as eleições. Enfim, é uma interpretação possível. Mas a CPI também é vista como isso que a literatura chama de controle horizontal, porque a democracia você tem diversos controles, né? Aquilo que os gringos chamam de accountability, que é responsabilidade. Tá dando risada, né? Prestação de contas. Prestação de contas. Então você tem o vertical, que é o clássico, que são as eleições, né? Então o governo presta conta quando pede um novo mandato do deputado, enfim, isso é o controle vertical, porque o de baixo, né, do eleitor para cima. Os controles horizontais é a separação dos poderes, o Tribunal de Contas, que fiscaliza as contas do governo, e o Poder Legislativo com as comissões que investigam as atividades do Poder Executivo. Então a CPI compõe esse rol de elementos do pensamento político que servem para deixar a engrenagem equilibrada e que o peso, o pêndulo governista ou da maioria não seja desmedido, não seja exagerado a ponto de neutralizar as opiniões minoritárias. Bom, vamos um pouco para a história das CPIs, né? Como é de costume quando a gente fala sobre essas coisas da política, da democracia, primeiros relatos sobre CPIs voltam lá para a Inglaterra do século XIV, né? Existia já esse tipo de equipe de parlamentares que faziam um tipo de questionamento com alguns atores da administração pública, né? Mas, no caso brasileiro, a primeira tentativa de abertura de uma comissão com os modos parecidos, né, com uma CPI atual, se deu lá no contexto de Guerra do Paraguai, onde o Senado tentou criar uma comissão para questionar o quanto tempo, né, estava durando a guerra, né? Na verdade, o senador Silveira da Mota perguntava ao Senado todo e ao ministro da Guerra da época que a Guerra do Paraguai já estavam rendendo muitos gastos ao Brasil, muitos mortos também, mas a verdade é que essa tentativa não foi adiante, né? Foi enterrada essa proposta, e as CPI só foram, de fato, aparecer na história do Brasil a partir da Constituição de 34, né, Luiz? Isso, no bojo do governo revolucionário do Vargas, né, que propõe, que tinha ali tinha uma ambição de criar uma Constituição nova, moderna. Inclusive, muitos elogiam a Constituição de 34 como liberal, enfim, fortalecia as instituições de controle, mas essa Constituição não durou pouquinho demais, porque em 37 o Vargas dá um outro golpe, fecha o regime, o Estado Novo, e aí eles outorgam uma Constituição que é a polaca, uma constituição de inspiração fascista, e foi escrita pelo Francisco Campos, que era um dos ministros da Justiça do Vargas, enfim, um dos grandes intelectuais dessa vertente autoritária da época. Mas aí o governo Vargas termina em 45, e em 46 se promulga, daí de fato uma Constituição escrita pelo parlamento, democrática, e que de fato, enfim, o Instituto da CPI passa a existir no Brasil e foi criado justamente para tentar investigar os crimes cometidos pelo Vargas. Mas ela não teve efetividade. Foram criadas as CPIs, mas elas não caminharam, não tiveram efeito político, de fato. E aí vem o regime militar. Mas esse CPI contra regime militar não existe, né? Os militares prendem, torturam, matam. Não tem essa história. E em 1988, finalmente, a CPI ganha um papel importante. E desde já, 92, 93, tem CPIs históricas no Brasil com importância tremenda. Uma, inclusive, a CPI do PC Farias ajudou a impedir o Collor, né? Foi um dos fatores que levaram ao impeachment do Fernando Collor lá em 92. E tem uma tabela para a gente ilustrar essa discussão das CPIs no momento democrático nosso, Luiz? Tem um trabalho do Matheus Figueiredo e do Clóvis Vieira de Mello, eles fazem um levantamento, mas esse levantamento também tem na imprensa, que foram 454 requerimentos de CPIs, portanto, pedidos para abrir CPI, desde 1988 até 2021, quase 460 requerimentos. E ao todo foram abertas, dependendo do levantamento, esses autores apontam 193
abertas, instaladas de fato. Na Folha de São Paulo eu vi 203, portanto 10 a mais. E então você tem um número elevado, dá uma média de 5 CPIs por ano desde 1988. É bastante CPI, né? Bom, esse ano tem tudo para ser mais, né? Do que a média histórica, né? Atualmente tem 4, né? Uma mista, que é a dos atos antidemocráticos, a CPI do golpe, e tem 3 na Câmara, a do MST, a das apostas, né, do Ah, futebol, é, dos das trambiques apostas. lá, e uma da Americanas. A CPI da Americanas, eu vi uma piada outro dia, disse que ela estava tão desanimada, estava mais vazia que as próprias lojas americanas, né? Você falou que você não vai ter bastante, é porque, em geral, no primeiro ano de um presidente, o número de CPIs cresce. Porque é uma forma até, inclusive, da oposição começar a se organizar, né? E fazer uma frente para confrontar um presidente recém-eleito. O ano que teve mais pedidos de CPI na história do Brasil foi em 2003. Primeiro ano do governo Lula foram 57 requerimentos. Então, né, se a gente fazer uma comparação entre os governos, né, o governo Collor e de Itamar Franco, os 4 anos desses governos, somam 36 CPIs instalados. Depois, em segundo lugar, né, após esses 4 anos, temos o governo Dilma e Michel Temer, né, o segundo governo Dilma e o governo de Michel Temer, com 30 comissões instaladas. E por incrível que pareça, o governo de Jair Bolsonaro foi de uma estabilidade absoluta, Luiz Domingos. Você que é um crítico conhecido do governo, 9 CPIs instaladas. Pois é, só 9 instaladas em todo o governo do Bolsonaro, eu acho que em parte por conta daquilo que a gente abordou no episódio passado, que na metade do mandato o Bolsonaro tem uma aproximação muito forte com o Centrão, por meio da eleição do Arthur Lira, presidente da Câmara, porque no primeiro biênio do governo ele enfrentou CPIs duras, inclusive a CPI das fake news, que é a CPI que inclusive virou inquérito nas mãos do Xandão, para investigar o gabinete do ódio, o disparo de mensagens falsas desde a presidência da República. Enfim, a habilidade dos presidentes em tentar neutralizar a CPI também é um dado importante. O FHC e o Lula foram bem-sucedidos, né? Tiveram menos do que o Collor, do que a Dilma, e o Bolsonaro também, em parte, na verdade, eu acho que mérito do Centrão e daquela engrenagem do orçamento secreto criado ali em 2020. Perfeito. Então, só para ressaltar aqui, o Senado não tem limite de CPIs, né, funcionando ao mesmo tempo, né? O Senado pode criar várias CPIs. Lógico, isso tem uma limitação natural do tanto de senadores que existem, né? Mas na Câmara dos Deputados há um máximo de 5 CPIs simultâneas, né? É mais ou menos aquilo que nós temos hoje, né? Como o Luiz falou, estamos com 4 instaladas atualmente. Ô Domingos, então é o seguinte, nós temos, é muito comum no Brasil, né, a gente criar a narrativa que uma CPI terminou em pizza, ou uma CPI foi efetiva, né, conseguiu derrubar, caçar algum deputado, né, ao final do processo. Bom, o que que significa, de onde vem essa expressão acabar em pizza, você que é um fã declarado do Palmeiras? Sai pra lá. A história surgiu numa crise mesmo dentro do Palmeiras, do time, né? Lá na década de 60, parece que perdia mais do que perdia na década de 2000, ali que tomou umas 2, 3 rebaixamentos, né? E os dirigentes começaram uma reunião e começaram a bate-boca e briga, ficaram 14 horas quebrando os potes lá. E aí chegou o horário da noite e eles falaram, vamos pra pizzaria ali do lado terminar a reunião. E aí o jornalista foi cobrir, ficou lá de butuca observando, e ao longo daquele jantar eles começaram a tomar ali uma cervejinha, tomar uma vinhota, e começaram a fazer as pazes, se abraçar e ficaram tudo certo. Aí no dia seguinte o jornalista Milton Peruzzi lançou uma matéria assim com o título Crise no Palmeiras termina em pizza. Surgiu ali, mas ela foi para a política, segundo o Mírio Teixeira, o deputado Mírio Teixeira, na CPI do Collor, do PC Farias, em 92, que tinha uma assessora de um político lá, a Sandra Fernandes de Oliveira, ela ajudou a montar a Operação Uruguai, que era uma operação para tentar limpar o dinheiro do Collor, falando que ele tinha empréstimo de doleiros uruguaios e tal. Mas depois ela própria foi na CPI revelar que aquilo era uma montagem, que o Collor, de fato, tinha dinheiro ilícito. E ela disse, eu vou colocar minha carreira e minha vida em risco aqui, porque daqui a pouco vocês vão estar tudo comendo pizza. E aí a galera não entendeu direito, e aí foram resgatar a menção, que era uma menção àquela história da década de 70, da década de 60 do Palmeiras, e aí a expressão caiu no gosto da imprensa, né? A imprensa popularizou bastante e virou um jargão popular, né?
Você falou do Collor agora, né? Eu me lembrei que ao longo dessa semana eu fui procurar sobre. Na verdade, eu vi, né, em vários sites, né, noticiando que o Collor está prestes, né, foi condenado, né? Vai ser preso, né? A discussão agora é quanto tempo, né, que ele vai pegar de cadeia. Bom, eu achava que isso tinha Como diz alguma o Tim coisa a Maia, ver. ele vai puxar uma etapa, né? Vai puxar uma etapa lá. Então o Collor aparece de novo, né? Envolvido num escândalo de desvio relacionado à Petrobras, né? Desvio de milhões ali, em um grande esquema. Então, Fernando Collor de Mello, prestes a pagar uma etapinha ali nas cadeias por aí. Mas uma que chamou atenção, Luiz, foi aquela que foi batizada como CPI dos anões do orçamento, né? Que era uma referência aos 7 anões que cuidavam do orçamento ali no Congresso. Essa daí derrubou uma galera, né? Ela foi uma famosa também e tem uma fake news que é muito comum, inclusive na imprensa, de que ela recebeu esse nome porque os parlamentares tinham estatura baixa, mas não tem nada a ver. Ele, Cara, seria bizarro, né? não, tipo, seria um CPI que nasce com o nome de bullying, né? Mas não é isso, é porque os deputados eram deputados sem muita expressão, tipo isso que hoje se chama de baixo clero, né? Que são deputados sem agenda, deputados que ficam ali só cozinhando o galo para morder dinheiro. E aí eles tinham um esquema dentro do orçamento da União que, na verdade, começou em 1972. Os rolos do orçamento que desembocaram na CPI dos anões do orçamento de 93, ela nasce em 72, em plena ditadura militar. Então, os militares colocaram um deputado chamado João Alves de Almeida para ser o responsável pela comissão de orçamento do Congresso. E ele tinha a missão de bloquear emendas de deputados, que eram muito comum naquele período, mais do que vai ser no regime contemporâneo da democracia. Na década de 50, 60, o orçamento brasileiro era muito mais zoado. E aí ele bloqueava as emendas para tentar dar uma racionalidade. Em troca, ele ganhava dos militares a possibilidade de turbinar aquilo que o orçamento já tinha aprovado. Então você aprovava 10 milhões, depois os militares faziam aditivos, e esses aditivos viravam propina para ele e para os outros políticos aliados dele. Esse cara criou um esquema ali em 1989, o João Alves de Almeida criou com esses 7, mas na verdade envolvia quase 30 deputados, um esquema que era assim, você fazia, a empreiteira vinha nos deputados, a Odebrecht e tal, criava uma rúbrica para uma verba, para uma obra, e depois isso era aprovado, depois lá dentro do Ministério, a empreiteira ia expandir o valor do orçamento, muito parecido com aquilo que foi criado na década de 70. Essa CPI gerou as 6, 7 cassações, muitas renúncias, mas o mais importante dela é que o funcionamento do orçamento brasileiro foi remodelado. Ele ficou muito mais transparente e muito mais racionalizado, algo que foi ser desconstruído agora no governo Bolsonaro. Sempre tem a mão de um militar para destruir o orçamento brasileiro. Mas o mais relevante dessa CPI, mais relevante do que as prisões, assim como a CPI do Collor e do PC Farias, foram os aprimoramentos legislativos. E as pessoas ficam, mas quem foi punido? Um dos principais resultados positivos da CPI é o de ajustes na estrutura e no arcabouço legal. E essas duas, a CPI dos anões, melhorou o orçamento, e a CPI do PC Farias regularizou o financiamento de campanha na lei dos partidos de 1995. Você chegou a mencionar que eram políticos de menor expressão, mas um grande caiu, né? Que é o Ibsen Pinheiro, né? Que na época era o presidente da Câmara, ele acabou rodando nessa, né? Isso, é verdade. Aí só pra gente citar, teve aquela CPI famosa dos Correios, né? Uhum. A CPI dos Correios qual que é? CPI dos Correios é aquela que que aquele cidadão muito equilibrado emocionalmente, né? Sempre mostrou muito com uma compostura muito invejável, né? Um cidadão chamado Roberto Jefferson apareceu de olho roxo, falando que um armário tinha caído na cara dele. Olha, quantas vezes na vida vocês já viram alguém de olho roxo porque o armário caiu na cara, né? É uma coisa impressionante, né? Até hoje ninguém sabe por que ele apareceu com aquele olho roxo naquela CPI, né? Pô, isso é um Ele dos entregou todo mistérios. mundo. Pois é, ele jogou tudo, né, no ventilador. A CPI dos Correios é o que disparou a crise do Mensalão, porque tem a CPI do Mensalão. A CPI do Mensalão, ela foi light perto da CPI dos Correios, que foi ali que surgiu o esquema de financiamento de campanha por meio de dinheiro de estatais, né? E só para não passar batido, né, nós tivemos a CPI das fake news 2019, né, e a CPI também da Covid, aquela que nós abrimos falando.
Mas vamos falar um pouco, Luiz, não sei se você acha adequado, a gente discutir um pouco sobre as CPIs que estão rolando agora, especialmente duas delas, das que chamam mais atenção, né? A Comissão Parlamentar Mista, né? Sobre o 8 de janeiro, sobre a tentativa de um golpe no Brasil, né? Essa CPMI é composta por 16 representantes de cada casa, né? 16 senadores, 16 deputados, e tem figuras que são, no mínimo, impactantes da nossa política, né? Vamos lá. Na presidência, nós temos Arthur Maia, do União Brasil, né? A relatora vai ser a Elisiane Gama, né, do PSD, e nos vices, né? O primeiro vice é o Cid Gomes, grande Cid Gomes, né? Aquele piloto de britadeira lá, né? Trator. Era uma. De trator, pode ser trator. E o segundo vice, o glorioso Magno Malta, aquele que fala uma série de citações invejáveis pra gente. E na composição tem também a sua querida Tia Damares, né, que está presente, faz parte dessa comissão. Essa comissão, segundo os analistas... O tio dela tinha um carregamentozinho ali, né, uma coisa lá, foi pego, não, um caminhão. Então, pois é. E aliás, a Damares, né? Ela faz parte dessa CPMI e 4 pessoas que trabalhavam com ela, na assistência dela, como assessores dela ali, participaram, foram presos num ato antidemocrático de 8 de janeiro. Então, veja só. Ela tem interesse direto em participar. Entre aqueles que fazem parte dessa CPMI do 8 de janeiro, as contas iniciais nos dizem que a maioria dos parlamentares, né, são alinhados ao Planalto, né? 18 parlamentares no total, 9 são de oposição e 5 são vistos como independentes. Então ali o governo tá mais forte, né? Diferente da CPI do MST que você tem acompanhado, né, Luiz? Pois é, a CPI do MST, ela tem uma composição bem diferente desse ponto de vista do equilíbrio das forças de governo e de oposição, porque a oposição é mais numerosa. Para traduzir aqui, são 7 parlamentares que defendem o MST e 18 deputados que atacam o MST, que querem investigar e criticar o MST. Ficou bem mais desbalanceado. Por quê? Porque como os partidos eles têm dentro de suas bancadas parlamentares com diversos perfis, você tem dentro do PMDB, você tem parlamentar mais pró-governo e mais pró-oposição. Para montar a CPI do MST, a bancada ruralista teve muita influência, colocando parlamentares críticos ao MST. E aí o governo, segundo também algumas análises da imprensa, o governo comeu bola, né? Dormiu de touca e não se ocupou de tentar influenciar para colocar mais parlamentares, enfim, neutros ou pró-MST. O que não aconteceu na outra, né? Na CPI do golpe, o governo foi muito mais cuidadoso para montar um grupo favorável ao governo. Acabou que se tornou a CPMI se torna arena de ataque ao campo bolsonarista, né? E a outra é quase que um contra-ataque. Alguns interpretam, inclusive, como uma espécie de desvio de foco, né? Uma cortina de fumaça, né? Em cima da CPMI. Então, ó... O requerimento da CPI do MST é do Kim Kataguiri, se não me engano, né? Kim Kataguiri e Ricardo Salles. Ricardo Salles, isso. Mas, segundo uma série de análises, inclusive a Sâmia, que é deputada, ela acha que a CPI do MST era uma CPI para fazer tabela com a CPI do 8 de janeiro. Porque na eventualidade deles tomarem rebote, porque a CPI do 8 de janeiro foi proposta pelos bolsonaristas. Eles querem fazer uma CPI para analisar os atos deles, né? Coisa louca. Mas, na verdade, eles querem tentar espirrar, fazer com que espirre no Dino e no governo, portanto. E aí, para a eventualidade deles tomarem uma invertida na CPI do 8 de janeiro, eles criaram a CPI do MST, para desviar o foco e para chantagear o que estiver ocorrendo na CPI do 8 de janeiro. Mas o que a gente está vendo, japonês, é que a CPI do MST está adquirindo, por assim dizer, uma vida própria ali, de um espetáculo da bancada ruralista de achar que é o MST. Mas assim, no geral, aí é percepção, né? Não é nenhum estudo meu. Eu tô achando que nenhuma das duas pegou direito, assim, ainda. Nessa semana que nós estamos falando, pelo menos. Comparado com a CPI do Covid, por exemplo, não há nada parecido com aquilo, né? Eu acho que teve muita expectativa, né? Teve um hype aí de que seriam CPIs tão estridentes e com tanta audiência quanto foi a CPI do 8 de janeiro, a CPI do Covid, mas não vai ter a menor comparação. Eu acho que, inclusive, depois de novas revelações da investigação da Polícia Federal, os bolsonaristas que estavam todos, né, saltitantes na CPI do 8 de janeiro, eles deram uma murchada e a CPI tá meio morna, a do 8 de janeiro. E a do MST, a contar por essa semana, teve a convocação do governador de Goiás, Caiado.
do Caiado e foi um show de horrores. Ele mentiu demais, mentiu muito, foi um show lá. Bom, Luiz, o que chama atenção é que na presidência da CPI do MST, nós temos aquele cidadão, o tenente-coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, que é alguém investigado na CPMI do 8 de janeiro, né, pela suposta participação dele nesses atos antidemocráticos. Ele, inclusive, esse coronel Zuco, ele tem um penteado todo estilosão, você já viu? Ele parece que ele passa uma goma e faz uma coisa modernosa, ele não tem nem um pouco cara de coronel. E ele tá Que implicado. cara de coronel, né? Não tem cara de coronel, pô. Tem uma goma, assim, parece que tá indo a rave. Mas ele está implicado, ele vai responder o processo no judiciário pelos atos do 8 de janeiro. Não, eu fico injuriado porque meus alunos ficam me chamando de Kim Kataguiri. Então, ó, vocês que estão ouvindo aí, viu? Vou pegar vocês. Luiz, e o quebra-pau acadêmico nosso? O que você trouxe pra gente? Bom, eu acho que isso aqui não tem que ficar fazendo quebra-pau acadêmico, é um quebra-pau com o debate público, né? A pergunta que eu proponho para os ouvintes e para você, Alessandro, essa é a CPI. Ela tende a ter como resultado terminar em pizza ou ela tende a ser de fato um instrumento relevante de minorias e, portanto, de controle sobre o poder executivo e sobre a maioria? É pizza ou é accountability? Pô, aí eu vou tomar um caminho aqui que não é a nossa identidade, mas sem nenhuma ciência por trás, baseando naquele número de 190 e tantas CPIs e o fato de eu lembrar de umas meia dúzia, né, no mínimo, e de ter um resultado só em poucas delas, resultado de cassação, etc. Você falou de alguns dos resultados, mas eu tendo a responder pizza. E você? O que você acha? Vou pedir vênia, data vênia, vou divergir. Eu acho que cumpre razoavelmente bem assim o papel, porque primeiro a gente tem uma tendência de pensar que a CPI, quando ela se instala, ela vai trazer um resultado do ponto de vista da punição, e isso não tem o menor cabimento, porque ela é de inquérito e de investigação. Ela não é capaz de punir. A punição depende do encaminhamento do relatório da CPI por outros órgãos, o Ministério Público, a Polícia Federal, o Tribunal de Contas e assim por diante. Mas ela não nasceu para punir. O instrumento, na verdade, ele é para que a oposição possa fustigar o governo. No fundo é isso, é para isso que eles usam. É que eu sou uma pessoa que não sou tão otimista assim com a participação política, assim, né? Ainda mais no nosso país, nas últimas vezes que a gente tem engajamento da população, eu fico um pouco desconfiado. Então eu não gosto que o debate público se acenda tão facilmente, não. Mas eu entendi, o argumento é bom, teu. Não, e eu acho assim, é que quando a gente olha assim, nos 20, 30 e poucos anos de existência da CPI, eu acho que existem muitas CPIs que são assim, desconhecidas, ninguém nem lembra, nem sabe. Então ela serve para a oposição tentar se articular, para tentar ganhar uma agenda, ganhar uma pauta de combate contra o governo. Esse é o fundo de uma CPI. Ela compõe uma estratégia política estrito sensu. Não é mais nada do que isso. Se querer mais de uma CPI, não tem um paper que eu estava lendo ali que existe uma diferença de tecnicalidade sobre o que o deputado entende, o que o Ministério Público entende. Acho que isso aí, existem até questões que podem encaminhar por aí. Agora, do ponto de vista do trabalho legislativo, nós tivemos muitas CPIs que tiveram como ponto final mudanças legislativas para melhor. Então, eu acho que essa é um efeito positivo da CPI. Agora, de fato, quando isso a gente olhando no atacado, quando a gente olha no varejo, aproxima a lente e a gente vê os deputados ali conversando, se atacando, aí de fato a coisa fica ruim, né? Porque de perto todo mundo é pior. Agora, inclusive olhando a atual legislatura, que ela é especialmente barulhenta, com fake news, com querer lacrar, aí ficou horroroso. Mas assim, é importante o instrumento de uma oposição para poder, enfim, tentar mostrar as deficiências do governo. E o PT fez muito bem isso quando ele era oposição lá no governo Fernando Henrique. E sofreu também muito disso, e eu acho que isso, no final das contas, foi um jogo justo. Então, para fechar o argumento geral aqui, né, que apareceu ao longo do episódio, na verdade, são os representantes, né, da nossa população, interrogando as pessoas, né, querendo saber, tentando demonstrar essa accountability, essa prestação de contas de alguns indivíduos que se mostram necessários, né?
Bom, Luiz, nós acabamos já matando a maldição, né? Porque o nosso quebra-pau de hoje foi parecido com o que seria a maldição, se a CPI é ou não maldita, a gente já deu a nossa opinião aqui. Vamos lá, vamos pro Aconteceu em Querência. Tem alguma historinha pra gente? Rapaz, eu recupero uma história que eu já contei Aqui em no, Querência. no podcast, mas eu não terminei a história. Agora, dia desse, eu lembrei do resto da história. Eu já contei que tinha um cara lá que ele tinha uma bicicletaria, né? Um querenciano da melhor estirpe. Ele era secretário da paróquia, ela era uma pessoa envolvida na comunidade lá. Ele era dono da bicicletaria. A bicicletaria tinha conserto de bicicleta, conserto de fogão, vendiam as coisas lá e É um comércio versátil, né? vendia bujão de gás e consertava a máquina de costura e consertava armas de fogo, revólver, carabina, essas coisas. E aí, eis que uma dada vez, lá uma noite, tava tendo uma onda de assaltos e a bicicletaria dele foi assaltada numa noite. E ele, acho que ele era vizinho, era do lado da casa dele, ele escutou e foi lá e ajudou a desbaratar o assalto e, inclusive, denunciou e conseguiu que os caras fossem presos. Mas aí a polícia entrou lá para fazer, né, para investigar e tal, e viu que tinha muita arma que era arma dele, que não tinha nota, que não tinha, né, dono, e viu que ele tinha um monte de rolo com armas sem documentação e ilegal, e ele também foi processado. É o cidadão do bem dessa Isso. vez. E aí ele ficava bravo, né? Ficava puto. E aí na festa do arroz, que é a festa que tem lá todo ano, eu tava lá e a história tinha recém acontecido. E aí a gente ficava lá na lanchonete, lá na praça, vendo os desfiles e a coisa toda lá, a gincana. E aí a molecada falou assim: vamos chamar ele aqui pra perguntar pra ele do assalto lá. E aí pô, tipo, sábado à tarde, no feriado, festa na cidade, o pessoal tá todo, não tem ninguém que não esteja bebendo, né? Todo mundo enchendo a caveira lá na praça. E aí ele próprio, ele também, né? Aí chamava ele: ô fulano, vem aqui, como é que foi o assalto? Aí ele, bem animadão, assim, com a cerveja, ele contava detalhadamente, e ele falava meio assoviando, assim. Aí ele falava assim: e eu quero meio circo e eu que fui o palhaço. Por que eu tô contando essa história? Porque os bolsonaristas, eles armaram a CPI do golpe e com a composição que ela ficou, e dependendo da competência, eu acho que vai ser boa, da Elisiane Gama, da relatora, eles armaram o circo e eles vão ser os palhaços. Eu acho que a gente espera que isso seja resolvido, né? Já que foi um ato de extrema gravidade. Luizito, então, maravilhosa sua história, tá? Hum. Luta de gostos nosso, você disse que preparou uma pegadinha pra mim aí, né? Rapaz, é o seguinte, os jornalistas estão a todo vapor, né? Porque tem muita notícia, tem notícia de CPI, tem notícia de política externa do governo, tem notícia de relação com o Congresso difícil e tal. E a gente acompanha, né? Tem que acompanhar aí grandes nomes do jornalismo brasileiro. Eu fiquei pensando, apreciando e admirando alguns jornalistas brasileiros. E eu queria te perguntar, quem é melhor comentarista político? A Vera Magalhães ou o Guga Chakra? Puta merda. Ouvintes, essa é boa, hein? Vocês preferem a Vera Magalhães ou Guga Chakra? Ai, meu Deus do céu. Na semana que eu fiquei meio desgostoso com um comentário de um desses jornalistas. Meu Deus, Luiz. E você? Fala você primeiro. Eu saio correndo. Eu saio correndo. Eu não quero voto. Eu quero. Não, Não estou falando sobre a qualidade jornalística deles, enfim, a gente não tem a capacidade de falar isso. Agora, como comentarista político, olha, vou te contar, viu? Eu acho que, não consigo também, eu saio correndo também. Eu tenho uma para você, Luiz. hum, Fala pra mim, né? Esse luta de gostos vai ter são várias opções aqui. hum. Quem você acha que vai brilhar mais, né, no ponto de vista do stand-up mesmo da coisa, na CPMI do 8 de janeiro? Eu não vou falar que vão ser os bolsonaristas, né, Alessandro? Você tá maluco? Mas você não tem uma boa expectativa para a participação da Damares, por exemplo? Grandes frases. Não, não. Eu vou ficar. Bom, quem que, do ponto de vista do stand-up, É, eu das vou, frases de efeito. eu vou apostar em um que não estava na CPI da Covid, então a gente é uma aposta difícil. Mas eu acho que o Cid. Eu também, seria minha aposta, porque o Cid proporciona momentos maravilhosos quando ele tá inspirado, né? O Cid Gomes, né? O motorista de reta escavadeira. Mas, assim, do ponto de vista da atuação técnica, assim, quem que você acha que vai mandar melhor?
Aí eu acho que fica com a relatora Lisiane Gama, né? A esperança minha, pelo menos, é dela ser destaque. Ou do Eu Fabiano Contarato também, né? Que teve um papel muito importante também na do Covid, né? E o Fiasqueira? E o Pé de Rato, quem que vai ser? Fiasqueira, olha, tem bastante gente competindo aí para Fiasqueira, mas eu vou com. Deixa eu pensar aqui. Eu não tem jeito, né? Mas a Damares faltam algumas coisas ali, né? Falta E, um aperto, né? Falta um é, e aperto. a, Um e a aperto para Soraya Tronic também fala umas coisas que é um pouco desconectado com a realidade às vezes também, né? E você? Eu acho que eu espero muito a fiasqueira do cara que propôs a CPI, né? Que é o André Fernandes, que é o deputado piá lá do Ceará, né? Esse é aquele que ficou famoso por coisas estranhas, né? Dando curso de depilação íntima no YouTube, né? É, Bom, é o apelido pesquisem dele de ele. André Raspa Caneca. Terminamos muito momento de baixa no nosso podcast aqui, Luiz. Olha, É, tem aviso paroquial pra gente? Vamos acabar com esse negócio aqui. Rapaz, a gente começou com o Madison e com os federalistas e chegamos aqui no André Fernandes. Eita, nós. Bom, os avisos são o seguinte: a gente recebeu umas mensagens fazendo uns comentários críticos, muito bons, na verdade, fizeram a gente tomar cuidado e prestar atenção em mais coisas que eu não prestava. Agradecer a esses comentários. E agradecer o debate que a gente vem travando com alguns ouvintes também, quase que diário ou semanalmente, que ficam mandando notícias ou comentando notícias legais. Agradecer a esses ouvintes que dialogam com a gente semanalmente, enviando comentários ou brincadeiras ou sugestões de pauta, e lembrar que a gente tem um plano de que esse podcast seja bem duradouro e ganhe qualidade técnica, talvez mais conteúdo, talvez incorporar mais pessoas que possam contribuir para aprimorar tudo que a gente já faz, mas para isso a gente precisa ir financiando, que isso tudo custa dinheiro. Então a gente gostaria de pedir para quem gosta e pode fazer uma doaçãozinha ali no apoia.se/maldita politicagem. A gente agradece demais quem já ajuda, mas agradece quem também ouve e quem gosta e não tem, né, quem gosta e não pode ajudar financeiramente, entra lá nos aplicativos, favoritem, coloca 5 estrelas no Spotify, que isso ajuda o algoritmo a multiplicar o bagulho, e compartilha, envia para os outros, leva essa maldita palavra por aí. Então é isso, galera. Um abraço. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.